Amigos do programa Aplauso, chegando para mais uma entrevista, agora com um grande comunicador. Ele é marqueteiro político, ele é ativista social. Não, ativista da felicidade. Da felicidade. Ele vai explicar isso aqui já. E outras coisas mais. Grande apresentador, Marcos Vinícius Queiroz. Seja bem-vindo. Eu que agradeço mais uma vez estar de frente aqui de um monstro sagrado. Uma referência, o grande Arturo, a juventude comanda, comunicação, o colunista mais prestigiado do Brasil, um jornalista que é referência, que fez escola no jornalismo social. Então é um prazer muito grande estar aqui com você. Tomar água, viu? Obrigado. Você sabe toda a minha vida, Marcão? Quase toda, porque tem a parte que você esconde, essa eu não tive acesso. A parte da Campininha para cá, você sabe, né? Sei. Tá bom. Tem uma parte boa. Gente, eu sou de Orizona, viu, gente? E vim direto para Campininha. Então, boa essência, não é? Não é verdade? Bom, vamos falar sério agora. Marcos Vinícius, você está aqui por conta dos 20 anos da Jovem Pan. Fale sobre isso. Bom, eu sempre brinco que 20 anos não são 20 meses e nem 20 semanas. Uma jornada que começou por uma paixão por rádio que eu sempre tive desde a infância. E quando eu tive uma experiência de ser contratado por uma multinacional e morar 7 anos na Colômbia, eu descobri que a Colômbia fazia o melhor rádio do mundo. Parece que as pessoas não conhecem, mas é assim. Inclusive, tem uma penetração na parte hispânica dos Estados Unidos, com uma rede que é muito forte, e inclusive na Europa, na Espanha. E aquilo me fascinava, porque eu sempre trabalhei com publicidade e o rádio sempre foi um veículo que eu tive uma estima muito grande. Eu tinha muito prazer em criar para a rádio. Porque geralmente, antigamente, na publicidade, as pessoas aproveitavam o áudio da televisão para colocar no rádio. E são veículos completamente diferentes, porque o rádio é imaginação. E eu aprendi a admirar o rádio porque, na minha infância, minha avó escutava as radionovelas e eu ficava fascinado com aquilo. Eu deitava no colo dela e ficava escutando as radionovelas com ela. Sim. E aí ele chega, ele bate na porta, então aquilo estimulava a imaginação. Então eu sempre tive uma facilidade de criar para a rádio. A radionovela. Então o rádio para mim foi um veículo sempre muito atrativo. Mas aí você virou apresentador? Não. Aí quando eu voltei para o Brasil, depois dessa temporada numa multinacional, e quando eu criei o meu próprio negócio, a Central do Brasil, Banco de Ideias Estratégicas, eu comecei a ter uma observação e apareceu uma oportunidade de um amigo que tinha ganhado uma concessão, que rádio é concessão pública, e na época eles tinham o papel, só o documento, e tinha oferecido para mim e para o Sandro Mabel. Eu falei, mas aí é covardia, porque o Sandro Mabel pode comprar isso e pagar à vista. Se eu for comprar de você, você vai fazer em suaves prestações para mim. Mas como ele era mais amigo meu do que do Sandro Mabel, ele fez essa gentileza. E naquele momento, a Jovem Pan não estava mais em Goiânia, porque a Jovem Pan já tinha tido uma história em Goiânia com o Zé Luiz, que hoje tem Interativa. Então eu não só comprei a concessão, consegui 3 sócios e falei, nós vamos resgatar a Jovem Pan para Goiânia. E aí nós instalamos a Jovem Pan. E imediatamente o meu filho mais velho assumiu a coordenação da minha parte para eu continuar trabalhando no mercado publicitário. E essa história tem 20 anos. O seu filho? Meu filho é o Racanaí, que é o diretor-geral da Jovem Pan em Goiânia. Desde o início? Desde o início. E agora nós temos a Jovem Pan Goiânia e tem 4 anos que nós temos a Jovem Pan Centro-Sul, que fica em Caldas Novas. E o seu programa, o Ativista da Felicidade? Ativista da Felicidade. É o show da manhã que tem como filosofia ser ativista da felicidade. Então nós criamos, tem gente que é especialista em muita coisa.
como eu não sou comunista, não sou petista, não sou lulista, não sou bolsonarista, eu sou ativista Sim, da felicidade. certo. Porque a gente percebeu que o jornalismo que você praticava lá atrás é completamente diferente hoje. As pessoas estão buscando fazer um sensacionalismo para ver se tem uma audiência jornalística. Ninguém sabe fazer mais análise, ninguém sabe fazer um texto editorial, Conteúdo. Então fica repetindo manchetes que todo mundo hoje já vê no celular o dia todo, porque hoje a informação ela é democratizada com a evolução da internet. Então, quando eu me propus a criar esse programa Show da Manhã, eu falei, eu quero criar um grupo e uma filosofia de ativismo da felicidade e trazer só coisas, conteúdo, entretenimento que estimule as pessoas a ter um compromisso mais humano com a vida, resgatar o poder humano das pessoas. Seus convidados, que são... E a minha bancada, eu criei uma bancada. Né? Então eu tenho uma bancada que desde o início do programa são os ativistas junto comigo. Eu tenho o Rosenval Ferreira, que é um ícone do rádio, que está na bancada comigo desde o início. Começou com o Samuca, que era um locutor e um produtor de vídeo, um cara que eu tenho uma admiração por ele, que também na bancada. E a Manu, que era uma excelente operadora de mesa, além de ser uma locutora, mas que hoje ela está nos Estados Unidos. E durante esses quase 7 anos de Show da Manhã, a gente inaugurou uma nova forma de fazer programa de entretenimento, onde a vida é um show e viver é uma arte. Se a vida é um show e viver é uma arte, você tem que ser o protagonista da sua história. Então o Show da Manhã sempre traz referência onde alguma experiência ou alguém que está fazendo ou sendo influência positiva em qualquer parte da sociedade, a gente faz um bate-papo, não é entrevista, é um programa de bate-papo que eu intitulei a primeira rádio-revista. Então é uma rádio-revista. Então esse é o Show da Manhã na Jovem Pan e celebrando 20 anos da Jovem Pan, eu batizei como ativista da felicidade Dezembro Sagrado, que é dezembro que as pessoas lembram do nascimento daquele que veio para nos salvar, mas que eles crucificaram ele. É quando as pessoas confraternizam nos amigos secretos, na noite de Natal. Então, o Show da Manhã tem essa identidade com o mês de dezembro e a Jovem Pan começou em dezembro de 2003. Perfeito. 4 de dezembro de 2003, que inclusive é o Dia Mundial da Propaganda. Então, tudo isso foi matematicamente conectado. Casado. Casado. Muito bem. E os seus convidados sempre têm, assim, uma história, né? Um histórico para revelar no programa, onde é submetido aos seus debatedores. Exatamente. Na verdade, a gente estimula as pessoas a contarem as histórias daquilo que elas estão fazendo a diferença no que elas se propuseram. Então, nós temos hoje, na classe médica, médicos espetaculares. Tem um caso que me chamou muita atenção de uma médica ortopedista, que era especialista em mão, e o seu pai teve um problema muito sério de cognição e que foi aí mal diagnosticado por vários especialistas. Ela resolveu abandonar a ortopedia e a especialidade dela e se transformou numa médica de visão integrativa, que é o que chama hoje de medicina integrativa, onde você olha o todo da pessoa. E ela, com todo um novo estudo, um novo olhar, com a sua base de medicina, ela conseguiu recuperar o pai dela e curar o pai dela de uma doença que as pessoas acreditavam que não tinha cura. Então foi buscar na essência da medicina, que quando se faz o juramento de Hipócrates, onde o ser humano estava em primeiro lugar, a essência para poder transformar e conseguir curar o pai. Então isso deu para ela uma nova visão de profissional e hoje faz um sucesso cuidando de pessoas. E o problema do pai dela, dessa médica, ela conseguiu resolver, ela conseguiu curar. Não, era um outro problema. Era um problema de cognição, ou seja, quando você perde o sentido, quando você perde as articulações, quando você perde uma série de fatores. Então, há muito movimento hoje das pessoas resgatando a potencialidade que é ser humano. Nós crescemos ouvindo e sendo educados que nós somos imagem e semelhança do Criador. Nós crescemos ouvindo que Jesus falava, o Pai está em mim, assim como está em você. Tudo que eu faço, você pode fazer.
é até melhor do que eu, é o que ele falava para os seus apóstolos. Então essa era uma mensagem da potencialidade humana. Só que cada dia a gente resume essa potencialidade humana em departamentos ou segmentos. Então você virou especialista de alguma coisa e não entende do todo. Você que convida os seus convidados? Eu faço a curadoria, eu que busco identificar. Por exemplo, eu vou fazer um programa essa semana que eu vou misturar neurolinguística com astrologia. Então eu vou trazer uma astróloga que hoje monitora a vida de muita gente, que faz a leitura dos astros. É uma mulher muito preparada, uma italiana. E eu tenho o professor Fael, que é um professor de neurolinguística, que hoje a vida dele é uma referência, um exemplo de como você pode se transformar e ser um ativista da felicidade. Então você é um cara antenado 24 horas. Todo mundo é, né? Programa... Então eu resolvi exercitar a minha antena. O programa é diário, né? O programa é de segunda a sábado, das 8h30 às 10 da manhã. Todos os dias tem 2 convidados? Geralmente não. Geralmente a gente escolhe um, mas de uns tempos para cá eu estou fazendo diálogos de especialista, pegando experiências de pessoas contrárias, mas que têm algo a acrescentar e fazendo um diálogo dentro do bate-papo com os ativistas, porque é uma rádio-revista. É igual quando você for ler uma revista. Você achou uma matéria interessante aqui, você lê, às vezes ela está lá no fim da revista, você lê ela primeiro, aí depois você volta no começo. Né? Então você está folheando, então é um bate-papo. Entendi. Tem política? Não a política como ela é. Partidária? Não, zero. Eu tenho experiências políticas. Nós somos animais políticos. O ser humano é um animal político. Então a política tem que estar inserida dentro da gente. Mas casa. Não discussão partidária, não discussão de polêmica, não. Às vezes tem alguma ação política que ganhou destaque porque beneficiou uma comunidade. Aí é tema para o nosso programa. Ô Marcão, tem gente que fala assim, eu detesto política, eu não quero saber de política. E ele promove política dentro de casa, no trabalho, na rua, e não sabe disso. Arthur, a gente tem que mudar essa cultura. Além do programa e do meu trabalho de consultoria, mentoria hoje, na área de marketing e até em campanha de marketing político, eu decidi nos últimos 10 anos, eu faço um fórum que chama O Futuro das Cidades e Qual a Goiânia que Queremos. Já participei. E você já participou e foi homenageado. Essa semana nós trouxemos o Luiz Massaro, que sempre foi o arquiteto urbanista, braço direito do Jaime Lerner, que foi prefeito de Curitiba. Sim. E hoje Curitiba é uma referência no Brasil. Grande urbanista. Grande urbanista. E trouxe o Antônio Castilho, que criou o Instituto Unidos Brasil, em Brasília, e faz uma pauta semanal com o Congresso. E a gente chega a uma conclusão. A gente não pode criticar a política, a gente não pode falar mal dos políticos. Porque quando o cara faz um julgamento, eu falo, então vamos fazer o seguinte, já que você é muito bom, você sabe fazer, candidata e assume. Ah, não, eu não mexo com política. Então você não pode julgar. Nós somos políticos. A política da vida, a dinâmica da política. Só que as pessoas querem terceirizar os seus temas para pessoas que não, às vezes não têm o mesmo compromisso da vida. Então nós fizemos políticos profissionais. E as pessoas que poderiam estar exercitando uma gestão pública com conhecimento, com capacidade, passa a ficar distante. E aqueles que não têm condição, assumem o lugar e aí você fica criticando de fora. Sim. E não vai ter milagre. Um médico, imagine, não, Arthur, a partir de hoje você vai ser médico. Não, você não estudou para medicina. Criticar é muito fácil. Muito fácil. Ficar na arquibancada é muito fácil. Jogar pedra é fácil. Não é? Agora vai lá e faz. Então, nós dependemos da política. As leis que regem a nossa vida vêm da política, vêm da... A Câmara Municipal em Goiânia, ela tem mais importância do que o Executivo, porque é ela que aprova as coisas do prefeito. O prefeito, sem a Câmara, não faz nada. Só que se você perguntar para 10 pessoas hoje em quem ele votou para vereador na eleição passada, ele não vai saber em quem ele votou. E os caras estão lá, ninguém colocou, foi votado para estar lá. Só que ele não valorizou o voto dele. Você me desculpe, mas eu sei quem eu votei, se candidatar a vereador ou deputado, vou votar novamente, e é um dos poucos vereadores que sobram nessa turma. Mas você é o Arthur Rezende. Marcão,
nosso tempo acabou. Maravilha. Falar com você é muito bom. Parabéns aí. Eu achava que você era um mero apresentador de um programa de sucesso na Rádio Jovem Pan. E o homem é empresário, é o dono da rádio, gente. Meu Deus, parabéns a você, Marcão, grande publicitário, homem de comunicação aí, festejado, premiado, e um prazer muito grande tê-lo aqui. Eu é que agradeço, essa palavra dona é muito forte, eu sou um dos, porque eu tenho sócio, mas ao mesmo tempo a gente tem uma autonomia de gestão na rádio. É uma política de administração que a gente também inovou. Mas eu fico muito feliz de estar contribuindo com o seu programa, que é um sucesso sempre, estar nesse seleto grupo que aparece no programa Aplauso, que é um ícone, tá? Até porque você, Arthur, inspirou muita gente. Você é um cara que tem uma história brilhante e que todas as vezes que eu tiver oportunidade, eu sempre quero te homenagear, porque para mim você é uma referência que Goiás não soube valorizar. Então eu te agradeço por esse espaço e te devolvo numa proporção mais potencializada, porque as pessoas deveriam prestar mais atenção nas pérolas que a gente tem e muitas vezes estão buscando uma aparência e não se preocupa com a essência. E você é essencial. Obrigado, Marcão. Realmente eu estou emocionado. Marcos Vinícius Queiroz, que eu chamo particularmente de Marcão, é um amigo e por isso vocês vão perdoando aí. O programa Aplauso é isso aí. Entretenimento com informação. Fechando.